Então, assim, eu vou usar esse tempo inicial para a gente conversar um pouco, para apresentar um pouco, falar rapidamente sobre o CRIA, né? E a motivação dessa live. Aí depois passo para a nossa convidada, né? Então, essa é a live mensal, o Papo da Adoção Virtual. Esse é o Papo da Adoção Virtual mensal do CRIA, né? Que antes acontecia presencial e agora está sendo virtual, mas que também veio para ficar, mesmo a gente voltando a fazer o presencial, a gente também vai fazer virtual para viabilizar o maior número de participantes, e nós temos hoje, nesse 19 de março, como tema, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né, e desafios e possibilidades. E hoje vai conversar com a gente a Raquel, né, Raquel Garcia, que está aqui com a gente já, que é advogada, professora, mãe por adoção, diretora jurídica do Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo. É isso, Raquel? Isso mesmo. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que já estão aqui presentes, as boas-vindas em especial à nossa convidada, que de pronto atendeu, né? E eu sei que você tem muita experiência nessa temática e vai nos ajudar muito. A gente tem percebido no grupo uma grande ansiedade principalmente dos pretendentes, né, pessoas que já se habilitaram, pessoas que estão no processo de habilitação, em relação ao sistema, né? A gente vê muito, às vezes, a tristeza. Hoje mesmo teve uma pessoa que demonstrou que disse que nem olha mais o sistema, porque ou não sai do lugar, ou às vezes sai de forma que ela considera desfavorável, né? Vamos que estivesse na posição 89, aí quando vai olhar, ao invés de ter baixado para 91. Então, a gente sabe que isso tem a ver com a questão do perfil, Mas mas não é a só. gente vai conversar sobre... Não, mas não só, né? Então, assim, o desafio aqui para a Raquel hoje é a gente conhecer melhor o sistema, porque a gente sabe que em 2019 houve uma mudança, né? Era o Cadastro Nacional de Adoção, que passou a ser o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, onde houve, inclusive, então, essa junção, né? Dos dois cadastros, os cadastros de quem é pretendente, dos habilitados e o cadastro de todas as crianças acolhidas, estejam elas ou não disponibilizadas para adoção. É para estarem lá. Se não estão, é porque não está funcionando, mas é para estarem lá, né? Então, são milhares de adolescentes acolhidas no país, são milhares de pretendentes habilitados, outros tantos querem entrar, estão no processo e querem se habilitar, de forma que a gente sabe que a gente tem mais pretendentes do que crianças habilitadas, apesar de serem muitas crianças nos abrigos adolescentes, é um número bem reduzidozinho, que eu não sei se, assim, em termo percentual, não saberia dizer realmente qualquer coisa que eu diga aqui seria um chute. Que percentual seria esse dos que estão disponíveis? Mas se os números não tiverem mudado muito, é algo, é como se tem 33 mil pretendentes, tem cerca de 5 mil crianças e adolescentes disponibilizados, né? Então, assim, o CRIA foi fundado há 12 anos, agora em junho completa já 13 anos de trabalho, exatamente nessa militância pela garantia à vida em família para nossas crianças e adolescentes. Então, essas lives também contribuem para isso. Quando a gente conversa sobre a adoção, conversa sobre a situação das nossas crianças que estão vivendo nos abrigos, quando a gente traz... Eu vou deixar o meu e-mail no final, vocês podem me mandar e-mail pedindo ajuda, que eu explico para vocês como é que acha em cada estado, tá bom? E aí você coloca lá, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente não tem só uma vara. A cidade de São Paulo é muito grande, como vocês sabem, e a gente tem 13 varas, 13 fóruns com 13 varas da infância aqui em São Paulo. Além de nós, a única outra cidade que tem mais de uma é o Rio de Janeiro, que tem 3. É bem diferente, né? 13 em São Paulo, 3 no Rio. E todas as outras cidades só tem uma vara de infância. Então, aqui em São Paulo, a gente coloca o bairro, mais ou menos, porque são muitas. Mas se você é uma cidade pequena,
ou mesmo as outras capitais em geral só tem uma vara da infância, coloca lá a cidade, nesse lugar, que você vai encontrar o e-mail. Então, aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer um monte de coisa. Vara da família, vara civil, vai aparecer várias outras coisas. Mas você vai achar alguma coisa assim, ofício da infância e da juventude, ou vara da infância e da juventude, ou cartório da infância e da juventude. Qualquer coisa parecida que no começo, mas que o final seja infância e juventude, tá certo, é esse. E aí você copia esse e-mail. E aí você, copiando esse e-mail, pega lá aqueles documentos todos que você já providenciou e junto com aquele protocolo do pré-cadastro e manda para eles. E aí você vai dar entrada no processo, vou voltar aqui um pouquinho, você vai dar entrada no que a gente chama de processo de habilitação para adoção. Em geral, os pretendentes fazem uma confusão aqui, e eles entram nos grupos e falam assim, eu já dei entrada no meu processo de adoção. Não, você não deu entrada no seu processo de adoção. Você deu entrada no seu processo de habilitação para adoção. Que nem a gente precisa tirar uma habilitação para dirigir. Você quer dirigir um carro, uma moto, você vai lá no Detran e vai tirar a sua carteira de habilitação para poder dirigir. É uma permissão que o Estado te dá para poder dirigir. No caso da adoção, é semelhante. Você também precisa de uma permissão do Estado para poder adotar. Então, você entra com um processo que se chama habilitação para adoção e ele corre na vara da infância. Nesse processo, você vai passar por umas entrevistas com a equipe técnica, com psicólogo, assistente social, eles vão fazer algumas perguntas sobre você, a sua vida, sua infância, se você tem uma rede de apoio, enfim. E aí, no final, em geral, as pessoas são habilitadas. Aí sai uma sentença, né? O juiz, ele dá uma decisão final. Essa decisão final chama-se sentença. E essa sentença diz assim, você, Carlos, está habilitado, você pode adotar uma criança ou um adolescente. Dentro desse processo de habilitação, a gente traça um perfil, né? Você, nas conversas com a equipe técnica, com a psicóloga, com a assistente social, você vai traçar o seu perfil, né? E aí você vai dizer se você quer adotar uma criança, um adolescente. Só um minutinho. Tem alguém me ligando aqui insistentemente, eu não sei quem é. Só um minutinho. Desculpa. E então você vai dizer se você quer adotar uma criança, um adolescente. Não, mas não só a idade, o sexo, a cor, se vão ter irmãos, se é uma criança sozinha, se você aceita uma criança com algum problema de saúde, enfim, você vai ter lá uma série de coisas que você vai responder nessas entrevistas e que vai traçar o seu perfil. Quando sai a sua sentença de habilitação com o seu perfil, você está habilitado e essa habilitação vai para o SNA, o famoso SNA. Esse SNA, né, é como eu coloquei, ele foi criado recentemente, relativamente recente, em 2019. Antes, ele se chamava CNA, Cadastro Nacional de Adoção. E nesse cadastro só tinham os dados dos pretendentes à adoção. Não tinham os dados das crianças. Os dados das crianças ficavam em outro cadastro, um cadastro separado. E quem que fazia esse match, né? Quem que pegava aqui o cadastro do pretendente e o cadastro da criança e juntava e falava, olha, você tem uma criança aqui no seu perfil. Era a própria vara, a própria equipe técnica que fazia isso manualmente. E lógico que tudo que é manual, em geral, demora um pouco mais. Então, podia acontecer alguma inconsistência, alguns equívocos, porque era tudo feito manualmente. A ideia do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, foi juntar esses dois cadastros, né? Pretendente e criança num só.
E aí o próprio sistema faz esse encontro. Ele sabe o que eu estou procurando do lado de cá e sabe o que esse outro lado está procurando. Então ele junta, ele faz esse encontro de pessoas e manda para a vara e fala: olha, eu achei aqui uma pessoa que quer adotar essa criança. E ele envia para a vara uma notificação, um e-mail, dizendo que ele encontrou um possível pretendente para aquela criança. E aí, para fazer isso, os dados têm que estar corretos, né? Que essa é a maior dúvida de todo mundo. Se está certo, será que está certo tudo isso? Então, a gente vai falar sobre isso. Quando você está habilitado e a vara falar, então você já está habilitado, você vai para a CNA. Como que você vai ver seus dados? Você vai acessar lá nessa segunda abinha, no acesso de pretendentes. E aí, você vai colocar, vai aparecer para você essa tela. Quando você clicar na aba acesso de pretendentes, vai aparecer essa tela. Essa tela, ela pede o CPF de um dos pretendentes, se for um casal, e o número do processo de habilitação, que é aquele número grande que tem 20 dígitos. É tudo sem ponto, sem traço, tudo junto, sem espaço. Se você colocar um espacinho, já não dá certo o sistema. Se for um casal, você tenta com o CPF de um, depois tenta com o CPF de outro, porque às vezes, por alguma razão de inconsistência, não aparece em algum dos CPFs. Mas, em geral, dá certo. Se você digitou seu CPF certo, do seu companheiro ou companheira, e os números do processo, e não apareceu a informação assim, pretendente não encontrado, ou pretendente não cadastrado, você precisa entrar em contato com a vara da infância, pedir para eles avaliarem o que está acontecendo. Pode ter algum erro no cadastro, um número errado, um espaço, e aí você não está conseguindo entrar. Tá? Então, é bem importante isso. Se der tudo certo e você entrar na SNA, você vai abrir essa tela. Então, essa tela, ela tem lá em cima 4 abas, né? Dados do registro, características da criança ou do adolescente a ser adotado, dados do pretendente 1, dados do pretendente 2, quando ele existir. A primeira coisa que vai aparecer, né, é a validade da sua habilitação. Então, aqui é o dados do registro, eu vou pôr um pouquinho maior, senão ninguém enxerga, né, que aquela tela estava pequenininha. Então, primeira coisa que aparece, situação, habilitação válida. E ele fala quando que vale, quando que foi inserido e até quando vale. Essa data de classificação é a data da sentença, a data que o juiz deu a decisão é essa data. Mesmo que a vara demore 1 mês, 2 meses para pôr você no cadastro, eles colocam você no cadastro com essa data, a data da decisão. E conta-se 3 anos para frente é a validade. Então, a habilitação vale 3 anos. Aqui é o primeiro ponto importante. A minha habilitação venceu e ninguém me avisou que ela ia vencer. Como que eu faço? Bom, alguém aqui já recebeu algum aviso do Detran falando assim, a sua habilitação vai vencer, vem aqui renovar com a gente? Não. A gente é que tem que correr atrás, a gente é que tem que ficar atento, né, das coisas que vencem na nossa vida, de acordo com nossos interesses. Então, se você sabe que a sua habilitação vence daqui 3 anos, quando faltar 120 dias, ou seja, mais ou menos 4 meses, se você quer continuar no cadastro, você entra em contato com a vara e manda um e-mail, liga, vai lá pessoalmente e fala, olha, minha habilitação vai vencer daqui 120 dias e eu quero renovar. Então, eles vão fazer todo um processo de renovação da sua habilitação para você continuar no cadastro. Se você não fizer isso, depois de 30 dias de vencido, você sai do cadastro. E, na maioria das varas do Brasil, você vai ter que começar tudo de novo. Puxa vida, que injusto, eu fiz tudo, e aí perdeu a validade e eu vou ter que começar tudo de novo? Vai. É assim que funciona, é assim que está na lei. Então, esse é o primeiro ponto importante que todo mundo tem que ficar atento, é com a data de validade. Depois, né, dessa primeira partezinha, vem esse texto, né, um texto grande que tem aí no meio da
da tela do SNA. O que tem escrito aí? Então, está escrito assim: prezado pretendente, a sua classificação na comarca e no estado mudará constantemente, em decorrência de adoções ou renovações referentes a pretendentes em colocação anterior à sua. Por exemplo, caso um pretendente na sua frente, na fila, inicie a adoção de uma criança, ele sairá da lista e sua posição progredirá. Contudo, é possível que o pretendente saia da fila apenas temporariamente. Explico. Um pretendente pode solicitar a renovação de sua habilitação no último dia da validade do seu processo. Nesse caso, o sistema suspenderá as buscas enquanto não houver decisão judicial de renovação e o pretendente sairá da fila, vez que sua habilitação perdeu a validade. Contudo, após a renovação, o mesmo voltará à mesma posição e o pretendente que havia ganhado uma posição voltará à colocação original. Então, aqui é a primeira explicação de por que às vezes o número da gente aumenta, né? O próprio SNA traz a resposta. O número da gente às vezes aumenta na fila porque as habilitações vão vencendo e aí essa pessoa sai e você anda, sua fila anda e você ganha posições. Mas às vezes essas pessoas voltam e aí você volta para onde estava, o seu número aumenta. Essa é a explicação. Quando foi em 2020, na pandemia, tudo fechado, caos, ninguém sabia nem por onde começar, o que aconteceu? As pessoas entraram numa situação de pânico, minha habilitação venceu, mas o fórum está fechado, o que eu vou fazer? E aí, o CNJ, ele fez uma prorrogação de prazo. Então, todo mundo que teve habilitação vencida, a partir de março de 2020, com a pandemia, teve a habilitação prorrogada. Até quando? Até julho de 2021, até julho do ano passado, todas as habilitações prorrogaram automaticamente, por causa da pandemia. Mas de lá para cá não tem mais prorrogação, vida que segue, todo mundo teve que se reorganizar. Mas essa é a explicação de por que os números, né, assim, a maioria das pessoas teve um susto muito grande em agosto do ano passado, os números subiram, foi uma bagunça total, e gente que chegou a perder, assim, muitas posições, principalmente em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, teve uma oscilação de mais de 100 números, assim, você estava em 200, você foi para 100 e voltou para 200. E foi bem confuso isso, mas é porque tem muita gente e as habilitações todas venceram ao mesmo tempo. Então, essa foi a explicação. Depois o texto continua dando um exemplo da fila. Ele continua dizendo assim: além disso, esse sistema faz a conferência entre o perfil da criança ou adolescente disponível à adoção e o perfil desejado pelo pretendente. A vinculação é sempre feita respeitando a ordem cronológica de classificação do pretendente, data da sentença de habilitação. Como, geralmente, os perfis mais procurados são de crianças menores, sem problemas de saúde e não pertencentes a grupos de irmãos, e como se tem muito mais pretendentes do que crianças e adolescentes disponíveis à adoção, as crianças e adolescentes que não se encaixam nestes perfis acabam sendo de mais difícil colocação. Exemplo: em um determinado município, o pretendente X está na 10ª posição e o seu perfil aceita crianças de 0 a 13 anos. Nesse mesmo município, os 9 primeiros pretendentes que estão na frente dele aceitam crianças de, no máximo, 7 anos. A primeira criança a aparecer para adoção nesse município tem 10 anos. Nesse exemplo, o pretendente X, ele acaba adotando antes dos outros 9 que estavam à sua frente. Nesse caso, a ordem de habilitação não foi, de maneira alguma, desrespeitada. Apenas, o sistema não vincula crianças e adolescentes a pretendentes que já manifestaram um perfil desejado diferente das mesmas. Em resumo, nem sempre a ordem de colocação de um pretendente está diretamente relacionada ao tempo maior ou menor de espera para adoção. E isso não significa que a fila foi desrespeitada. Quanto mais aberto o perfil em termos de idade, etnia, aceitação de grupo de irmãos e doenças, mais rápido tende a ser a espera pela adoção. E assim termina o texto, né? Esse texto não fui eu que escrevi, é o texto que está lá no SNA, eu só destrinchei ele para vocês.
Então, ele fala que ele dá exatamente o exemplo da fila, né? Se tem 10 pessoas na minha frente que aceitam crianças de até 7 anos, eu aceito de 10, e a criança que aparece é de 10, eu passo para a primeira da fila. A fila, ela é dinâmica, de acordo com os perfis. Não é uma linha reta, né? Ela não é como uma fila indiana. E aí, embaixo do texto, vem a sua posição, né? Os números da famosa fila. Então, vai ter lá, posição no estado, é sempre um número grande. Em geral, quem acabou de entrar é sempre um número grande, depende de estado para estado. Aqui em São Paulo é sempre 8.000, assim, é bem grande. Aí depois tem posição no órgão julgador e posição no município. Na maioria das cidades, esse número é igual, porque só tem uma vara. Lembra que eu expliquei no começo? Então, o órgão julgador e a posição no município é a mesma, porque só tem uma vara. Aqui em São Paulo e no Rio, esse número vai ser diferente. A posição na cidade de São Paulo é maior, como está aqui, 1.700, e a posição na vara é menor, 200. Então, depende muito da sua localidade. E embaixo, né, no fim, aparece que tipo de pretendente você é. Se você é uma pretendente municipal, estadual ou nacional. E se você for um pretendente nacional, vai aparecer um monte de quadradinho embaixo com todos os estados que você clicou e disse sim. Então, você precisa conferir, esse é o primeiro dado que você tem que conferir quando você entra no SNA. Se estão lá todos os estados que você disse para a equipe técnica que gostaria de adotar. Tá? Confira um por um e veja se está correto. Se está escrito nacional quando você pediu nacional, se está escrito estadual quando você pediu estadual, e assim por diante. Passada essa primeira tela, a segunda tela é a tela que tem os dados do perfil que você criou lá com a equipe técnica, os dados da criança ou do adolescente. Então, essa é a tela que a gente considera mais importante para você conferir. Você tem que conferir todos esses dados, porque muitas vezes acontecem equívocos. A gente precisa lembrar que a equipe técnica é humana, né? São seres humanos. Às vezes, um erro de digitação, um equívoco qualquer, sai um perfil errado. Então, a gente tem que conferir muito bem essa parte. A parte de cima, eu dividi a tela para vocês poderem ver passo a passo. A parte de cima, ela vai ter assim, idade mínima e idade máxima. Essa idade máxima, ela é por meses também, né? Então, você pode pôr assim, 4 anos e 9 meses, 4 anos e 11 meses, ou 5 anos. Então, você pode pôr o que você definiu com a equipe técnica em termos de idade, inclusive os meses. Depois vem quantidade de crianças a ser adotada. Aqui, em geral, tem um problema de entendimento. Quando você coloca não adianta ali, lá, o último quadro, o penúltimo quadro que vocês estão vendo, está escrito assim, aceita irmãos. Aí, geralmente, a pessoa fala assim, e aceito irmãos. E aí entende que isso significa um mais um. Não significa. A quantidade a ser adotada é nesse campo. Se você aceita 2 crianças, até 2 crianças, você tem que ter o número 2. Se você aceita até 3, 3 e assim por diante. Se você colocou, se aparece ali o número 1, só vão te chamar para uma criança. Ah, mas eu coloquei que eu aceito irmãos. Isso é outra coisa. Significa que essa criança, essa uma criança, pode ter irmãos que foram adotados por outras pessoas, que a gente chama de adoção compartilhada. Mas não que esse irmão vem para cá. Não vem. Tá? Então, esse é o primeiro equívoco que costuma acontecer, que vocês precisam realmente prestar atenção. Depois, a gente vai ter gênero, que pode ser masculino, feminino ou sem preferência. E depois a gente vai ter 3 campos muito importantes. Aceita deficiência física, aceita deficiência mental, aceita doença detectada. Eu vou começar de baixo para cima. Doença detectada é, por exemplo, HIV e sífilis. Então, a criança pode ter sido detectada com o vírus do HIV, mas não necessariamente ela tem o HIV. Ela pode negativar ao longo do tempo por conta do tratamento que é feito em crianças desde o nascimento,
quando a criança nasce com o vírus positivo, é feito um tratamento, e muitas vezes ela é negativa, por volta dos 2, 3 anos de idade. Mas eles colocam lá que a doença foi detectada, tá? Então, se você aceita a doença detectada, é isso. Ela existe, ela pode ser negativada ou não, mas ela existe, você sabe que ela existe. E aqui vale uma dica. Hoje em dia, HIV é uma doença tratável, é considerada doença tratável, assim como diabetes. Não tem cura, mas tem tratamento, e é um tratamento relativamente simples. São comprimidos que se toma. A diabetes é um tratamento mais difícil. Então, existiu durante muitos anos um preconceito muito grande contra as crianças que tinham HIV positivo, mas hoje é uma doença relativamente simples de ser tratada, com atendimento total pelo SUS, você não gasta R$1 de remédio. Já a diabetes, você vai, que as pessoas não levam em conta isso, então eu faço essa comparação. Diabetes já não é uma doença que você tem tratamento garantido pelo SUS, você vai gastar para tratar. E o HIV não, é uma doença que você consegue tratamento integral pelo SUS. Então, vale a pena pensar muito bem sobre essa questão das doenças, tá? Para trabalhar esse perfil com a equipe técnica da melhor forma. Depois você vai ter ali o deficiência mental, né? Que eu estou fazendo ao contrário. Deficiência mental é um termo muito amplo, que pode incluir muitas coisas em muitos graus diversos. Então, é um campo que, em geral, as pessoas colocam não por medo. É importante entender aqui o que é deficiência e o que é doença. Deficiência, em geral, é uma coisa que não tem tratamento. Ou melhor, desculpa, que não tem cura, mas que tem tratamento. Já a doença é uma coisa diferente. Então, exemplo, uma criança com síndrome de Down. A síndrome de Down é considerada uma deficiência mental. Não tem cura, vai ser assim para sempre. Mas tem tratamento, em geral as crianças se desenvolvem bem, depende do grau do Down, mas em geral elas se desenvolvem bem. Autismo, por exemplo, já não é uma deficiência, é uma doença. E ela tem vários graus, desde o espectro mais leve até o espectro mais grave, tem muitas diferenças. Então, cuidado com essa nomenclatura, deficiência e doença, tá? Porque são coisas diferentes e às vezes a gente se confunde e coloca tudo junto. No deficiência física, a mesma coisa. A gente precisa tomar cuidado com o que é a gente pensa no deficiente físico, o cadeirante. Tem paraplégico, ele nunca vai andar, ele anda em cadeira de rodas. Sim, esse é o deficiente físico clássico. Mas veja bem, algumas pessoas colocam como deficiência física quando a criança nasce com, eu esqueci o nome técnico, mas eu vou falar de um jeito que vocês vão entender. A criança que nasce com o pezinho torto, vocês já devem conhecer essa síndrome. A princípio é uma deficiência física, mas ela é corrigida. Faz uma cirurgia, eles viram os pezinhos, a criança usa uma tala durante bastante tempo, não sei exatamente quanto, depende do problema, e em geral fica perfeito, o pezinho dela fica perfeito. Então, tem deficiências que são tratáveis, outra que é comum, acontece muito, principalmente quando a criança, quando a mãe biológica na gestação fez uso de álcool, pode acontecer, álcool ou drogas. A criança nascer com o céu da boca aberta, lábio leporino, tem um nome técnico também que eu não me lembro. Também é reversível por cirurgia, às vezes precisa de 2 ou 3, mas faz a cirurgia e fica tudo bem. Então, existem coisas que são tratáveis e coisas que são incuráveis. Vocês precisam tomar cuidado com esses termos e toda e qualquer dúvida que existir, vocês precisam tirar com a equipe técnica de vocês. Senta com a equipe técnica e fala, eu quero entender o que é cada coisa. Porque depois que você colocou um sim, um não aqui, que é o que eu estou explicando, é o problema. Porque o sistema é lógica matemática. Lógica matemática, ela só funciona para sim e não.
Se você colocou não aceito, mas eu aceitava o pezinho, eu não aceitava a deficiente visual. Você colocou não é não, o sistema não vai achar para você o pezinho. Ele viu que tem um não lá, ele não vai te procurar. E a gente precisa ter isso muito claro. É lógica matemática. Ele não fica fuçando. Então, se você disse sim para alguma dessas coisas, tem que estar sim aqui. Aí, o técnico, quando ele cadastra, tem um campo de observações. Nesse campo de observações, ele vai escrever lá o que você aceita e o que você não aceita. Então, o sistema, ele acha você pelo sim. E ele manda para a vara X lá da criança dizendo que você aceita. Quando chega lá, o técnico vai olhar o campo de observação e vai ver se você aceita tudo ou não. Então, essa parte é subjetiva, mas o primeiro match do sistema é objetivo, é lógica. Se tiver não, é não, ele nunca vai te encontrar. E, por fim, o último quadrinho é o que fala da etnia, né? E aí você pode ter colocado indiferente, você pode ter colocado qualquer uma das opções, cada um que define isso. Deixa eu voltar um pouquinho. O mais importante, tá? Que tem que estar claro aqui, e que em geral dá erro, em geral é isso que atrasa o andamento da fila, é a questão da quantidade de crianças. Você achou que tinha colocado 2, quando você falou 1 mais 1, 1 ia ser irmãos, mas na verdade só está 1 lá e eles só vão te chamar para 1. A gente sabe que a maioria das crianças que estão em instituições de acolhimento tem irmãos. Então, se você colocou 1 só e você queria 2, isso vai fazer com que atrase muito chamarem você. E a outra questão que faz com que atrase muito é essa que eu acabei de explicar das doenças e deficiências. Por isso que isso tem que ficar muito claro para vocês, para que vocês possam colocar isso da maneira mais clara possível. Lembrem-se que existem doenças incuráveis, muito simples, como asma. Eu tenho asma, desde sempre. Então, se você coloca que não aceita doenças nenhuma, eu quero uma criança saudável. A gente precisa pensar um pouquinho, fazer uma reflexão aí sobre o que é ser saudável. Se tem alguém aqui nessa live 100% saudável, por favor, se apresente. Porque hoje em dia é muito raro você conhecer uma pessoa 100% saudável. Você precisa lembrar que as nossas crianças que estão institucionalizadas, dificilmente serão pessoas 100% saudáveis. Então, se você coloca lá que você está procurando uma criança 100% saudável, você está quase procurando um unicórnio. E é difícil, muito difícil, você achar. Pode acontecer? Pode. Mas é difícil, tipo ganhar na Mega Sena. Então, a gente precisa abrir um pouco a cabeça para essa questão das doenças. Existem doenças crônicas, sem cura, mas super leves e fáceis de resolver, como todos os problemas oftálmicos. Eu estou sem óculos agora, mas eu uso óculos como a Fran. É uma doença crônica, sem cura. Se você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, não tem, a não ser que você opere. Asma, diabetes, e aí tem outras que são as do momento, TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quase todas as crianças têm. E aí você falou que não aceita nenhuma doença mental. Pronto, já era. Se encontrar uma criança no acolhimento que não tem ansiedade, né, Fran? Difícil, muito difícil acontecer. Essa criança aí que tá super calminha lá, esperando no acolhimento. Mas você colocou que não quer uma criança com ansiedade. Então, assim, vamos abrir a cabeça e pensar um pouco sobre esses termos, sobre essas questões. Tem dúvida? Pergunta. Pergunta para o grupo de apoio, pergunta para a equipe técnica, procura um médico, pergunta. O que não dá é para a gente ficar com dúvida e colocar tudo não, porque aí você está procurando uma coisa que não existe. E a gente precisa lidar com o que existe, tá? A terceira abinha é a aba que tem os nossos dados, né? Os dados do pretendente. Então, ela aparece lá todos os seus dados, nome do pai, da mãe, estado civil, tudo que você passou para a equipe técnica. Isso você não consegue mexer. Se tiver algum erro em alguma coisa dessas, você tem que pedir para a equipe técnica corrigir. Aqui aparece o seu endereço,
embaixo, você também não consegue mexer. Se estiver errado, você tem que pedir para eles alterarem. O único campo que você pode mexer é esse aqui. Meios de contato. Esse aqui, você pode mexer, alterar, quantas vezes você quiser. Você pode colocar um montão, você pode acrescentar. Aqui é o primeiro, você pode pôr 2, 3, 4, 5, quantos contatos você quiser. Pode ser telefone, pode ser e-mail, pode ser telefone de recado, pode ser qualquer coisa. Você vai ali naquela abinha tipo, clica ali e põe tudo que você quiser. Ah, eu pus o meu telefone, o da minha mãe, o da minha sogra, o da minha tia, da minha vizinha. Vai que alguém me liga e eu não consigo atender, então eles vão me achar de algum jeito. Isso mesmo, põe tudo lá que é para eles te acharem de alguma maneira, tá? Esse é o único lugar que a gente pode mexer, então a gente tem que abusar dele. Bote tudo lá que você tem de contato. Tá vendo? Aqui o segundo, e se assim for, né? Você clica ali novo, ele põe mais um para você. E aí, a última abinha, se tiver um outro pretendente, ela é exatamente igual ao anterior. Ela é para outra pessoa, se tiver outra pessoa, se não for adoção solo. Se for adoção solo, é só um. E aí a gente tem, voltando lá para o começo dessa história, uma aba que pouca gente mexe, porque o nome dá medo, estatística. E ninguém vai lá nem fuçar. E essa aba, olha que interessante, ela é aberta para todo mundo, mesmo quem não está na SNA. Quem nunca entrou na SNA na vida, pode ir lá. Digita lá, gente. SNA, entra, você vai ver que tem lá essa abinha de estatística. Ela é livre, ela é aberta, todo mundo pode entrar e mexer. Tá vendo? Eu tô vendo. Opa, alguém abriu o microfone. Aí você clica nessa abinha de estatística e você vai brincar. Você vai brincar de descobrir as coisas. Eu vou descompartilhar aqui e eu vou brincar um pouco com vocês nessa aba. Vou pôr lá na minha. Peraí. Ah, eu preciso de novo de permissão, Fran. Porque eu parei de compartilhar. Ellen? Vamos Oi, deu providenciar certo. essa permissão, ok. Agora foi. Obrigada, Ellen. Então, vamos lá. Agora eu vou mexer ao vivo aqui com vocês na abinha de estatística. Então, você foi lá e clicou na abinha de estatísticas e ela vai abrir essa tela igual a gente estava lá parado, tá? Aí o primeiro campo é fonte. Olha só o que a gente tem aqui. O que você quer pesquisar? Você quer saber crianças? Você quer saber sobre pretendentes? Você quer saber sobre adoções ou sobre organismos internacionais? Ah, eu quero saber quantas crianças tem na minha comarca. Mas que tipo de criança? Aí você vai na situação. Todas? Ou eu quero saber de crianças adotadas? Ou em processo de adoção? Ou crianças que foram reintegradas? Ou crianças acolhidas? Aí eu quero saber quantas crianças acolhidas tem. Muito bem. Aí aqui você quer saber nacional, disponíveis para adoção nacional, internacional ou os dois? Vou pôr os dois para a gente facilitar. Aqui você não precisa pôr nada, tá? No registro, para não ficar muita coisa. Nem aqui data de nascimento, você deixa em branco essa parte. Aí você põe o estado. Vou pôr o de vocês aí, o Piauí, para a gente fazer uma coisa bem de vocês. Vamos pôr a capital, Teresina, que deve ter mais informação. Deixa eu achar. Olha, tem um processo nessa cidade, Simplício Mendes. O dia que eu for aí, procuro vocês. Não tem Teresina? Como assim? É para ter, gente. Não é? Olha, você vê como que eu falo que essa coisa tem? Deve ser essa aqui, primeira que está sem nome da Sim, primeira cidade. vaga infância e juventude. Vamos ver isso aí. Vamos ver se é. Estou falando para vocês que a gente tem que ficar de olho nessa SNA, porque às vezes tem uns erros, assim, aí vocês têm que comunicar a vara. Olha, não está aparecendo Teresina lá na SNA, gente, né? E aí você joga aqui esse códigozinho, né, que vive pegando a gente, fazendo a gente passar de bobo e escrever muitas vezes.
Aí você clica em filtrar. Muito bem. Ele vai aparecer um monte de coisa aqui, ó. Ele está dizendo que tem 11 crianças lá nessa vara, sendo que 3 têm doença detectada e 8 não têm. Depois ele vai dizer por gênero. Dessas 11 crianças, 2 são meninos e 9 são meninas. E depois ele vai dizer por etnia, que tem, a maioria são pardos e só uma é branca. Depois, por deficiência, ele faz aqui, ó, uma diferenciação bem grande. A maioria não tem, olha que interessante, a maioria, 8, não tem nada de deficiência. E 2 têm deficiência mental e uma tem física e mental. Aí, por idade, olha só, esse é um dado bem interessante. Das 11 crianças, a gente tem aqui uma que tem de 9 a 12 anos, estão vendo? Que é o vermelhinho. 4 de 12 a 15. E 6 de 15 a 18. Ou seja, se o meu perfil é para bebês e crianças até 7 anos, não existe essa criança nessa vara. Isso significa que eu vou ter que esperar que ela exista no mundo. E aí, o meu perfil está demorando muito. Sim, porque, gente, vamos lá. Sistema de adoção não é a Amazon, não é a Shopee, não é o Magazine Luiza. Eu entro lá no aplicativo e faço uma encomenda. Eu quero uma criança de 3 anos, branca, menina, sem doença. E daqui tantos dias eles vão me entregar a minha encomenda. Não é assim. O sistema funciona com aquilo que existe. Se eu quero um bebê, a gente precisa pensar, fazer um raciocínio. Eu preciso o que para ter um bebê? Preciso que uma mulher engravide em algum lugar do Brasil. Eu preciso que essa mulher que engravidou não queira essa criança, ou não possa ficar com ela e queira entregar para adoção. Aí, quando ela chegar lá no Cadastro Nacional de Adoção, pode ser que tenha um monte de gente na minha frente querendo essa criança. Pode ser que essa criança tenha doenças, eu disse que não, pode ser que um monte de coisa. Então, a gente precisa, não tem nada de errado com a gente querer um bebê, não tem nada de errado com querer uma criança pequenininha, tá tudo bem. Cada um faz a escolha que quer, tudo certo. O que eu não posso é fazer uma escolha e depois culpar o sistema ou o judiciário porque a minha escolha demora. Eu escolhi, está escolhido e ninguém vai me fazer mudar de ideia, mas eu vou aguentar firme e forte aqui na minha escolha até esse dia chegar. Tudo bem, estamos juntos. Os grupos de apoio vão te apoiar, a gente vai ficar do seu lado até essa criança aparecer. Mas não, a gente não pode ficar sonhando com uma coisa que não existe e achar que ela vai cair do céu. Por isso que a estatística é tão importante. A maioria das pessoas, quando entra na sua vara, na sua cidade, e procura e vê que não existe, abre a mente, fala, opa, peraí, quanto tempo será que vai levar, então? Porque não existe essa criança. Existem muitas cidades no Brasil que não tem criança nenhuma, 0 criança para adoção. Graças a Deus, a gente tinha que dar parabéns, prêmios para essas cidades que não têm crianças no sistema de acolhimento. Porque se não tem, é porque as pessoas estão sendo bem assistidas, existem políticas públicas, provavelmente o índice de pessoas viciadas em algum tipo de droga ou álcool é menor, o índice de pobreza é menor, e aí não tem problemas sociais que fizeram as crianças irem para uma instituição. Então, se a sua cidade não tem, puxa, que maravilha. Mas então eu não vou adotar? Vai, mas você vai ter que repensar. Porque para adotar em outra cidade, em outro estado, você precisa repensar. O que mais que ele mostra aqui? Tem um outro aqui. Então, Por Raquel, pode falar. Antes de você passar para esse próximo tópico, só para esclarecer bem para a Alexandra, que colocou aqui no chat, como no sistema, mas se no sistema não consta o nome da cidade de Teresina, quem garante que as informações do sistema sobre o perfil inserido está correta, se essa informação está correta? Só que, Alexandra, é que no caso a gente pegou a primeira vara da infância e juventude,
E Pode ela não ser é, Teresina. e ela é na capital, ela é em Teresina. Agora, isso não significa que a gente não tenha que reclamar o fato de não ter o nome de Teresina. Tem, porque afinal a pessoa não, precisa, não tem a obrigação de saber que a primeira Não vara é em mesmo. Mas a gente Teresina. pode Então a gente tem testar que outras reclamar. varas. A gente pode testar Certo, outras cidades. ok. Né? Me Obrigada, fale obrigada. uma. Ó, aqui tem outras coisas, né? Por situação, grupo de irmãos, né? Ó, olha só, a maioria aqui é sem irmãos. Depois tem 3 que tem um irmão e um que tem 3 irmãos. Vamos voltar lá e vamos chutar outra cidade. Fale uma cidade aí, Fran. Vamos colocar Parnaíba, que é uma cidade, né, também Uma cidade grande, grande? né? É, Pronto, inclusive aqui, tem ó. um abrigo. Parnaíba. Vamos lá para Parnaíba. Olha só, Parnaíba não tem crianças, vejam, olha, olha. 0. É Aí, impressionante, porque lá, inclusive, tem até uma instituição de acolhimento, viu, aí, Raquel? boa, esse foi o melhor exemplo. Olha só, como que não tem, se lá tem uma instituição de acolhimento? Então, cadê essas crianças? É. Esse é o ponto. Por que que essas crianças continuam paradinhas no abrigo? E Eu não sempre estão bato aqui no muito nessa tecla, cadastro. e não estão aqui no cadastro. Então, vocês façam essa pesquisa, printa a tela, dá um print screen na tela, manda um e-mail para a Vara de Parnaíba e fala assim: gostaria de uma informação, por que que não tem nenhuma criança da cidade que mora no abrigo tal, cadastrada no SNA, conforme tela abaixo? E aí você bote a tela lá. Raquel, mas me parece que você aí, na hora de selecionar a pesquisa, colocou para adoção, não foi não? Não foi crianças acolhidas. Não, tá Colocou acolhido, ó. Aqui, ó, vou acender para você, ó. Situação se acolhido. então não justifica, não justifica. Coloque bem Piripiri, que tem abrigo também, por favor, porque a gente Piripiri, já eu vai já ter que tive depois conversar. processo em Piripiri, vamos procurar. E, Aqui, Raquel, Piripiri. Pode falar. eu vou pedir aqui só uma licencinha rapidinho, até peço desculpa, mas é bem pertinente ao assunto. Pois não, Alexandre. Eu descobri sozinha, né, essas questões das estatísticas e liguei lá a Vara. Inclusive, eu até me manifestei no grupo que é um dos pontos que nos desmotiva, porque eu liguei justamente para perguntar sobre esses pontos. E o que a Vara disse, com todas as letras, não é para não nos prendermos ao sistema, porque o sistema é falho. Então, foi uma questão que eu bati muito. Como que é falho se é um parâmetro para os pretendentes terem como referência? Então, na minha percepção, não era nem para existir sistema, já que ele é falho. Eu já passei por vários problemas em relação a minha colocação na fila, a nossa colocação na fila, aí ligava, mas por que eu era 121, agora eu estou em 89, depois eu voltei para 125. Então, eu fui altamente desmotivada, isso é um dos pontos, que eles falaram que não era para se prender. E isso é bem interessante você falar, Raquel, que aí já deu para identificar um problema técnico, Exato. que a gente, entendeu? A gente está batalhando para aprender, para questionar. Eu descobri isso sozinha. E aí eu liguei, não se prenda ao sistema. Oxe, por que eu não vou me prender se o sistema é para nos dar um norte? Para Então, ter essa... Entendeu? Eu até peço desculpa, mas eu acho imagina, eu vou pegar o teu exemplo, Alexandra, se você me permite, para orientar as pessoas, né? Quando isso acontecer, quando a pessoa te responder assim, não se prenda ao sistema, pede o nome dela e a matrícula. Matrícula é o número do funcionário público que ele tem lá dentro do fórum, tá bom? Aí você vai mandar um e-mail para o CNJ. Você vai mandar um e-mail para o CNJ, depois eu mostro aqui para vocês no site onde é que vocês fazem isso. E aí você vai falar assim, olha, eu sou Alexandra, estou habilitada pela comarca tal e tal e tal, e eu liguei lá porque a estatística que aparece tá estranha, você pode dar os prints na tela, e a funcionária tal me disse que não tem problema não, que é para não me prender ao sistema, porque o sistema não vale nada. Mande para o CNJ. Depois você me conta o que aconteceu, porque eu vou te dar um exemplo. Aqui em São Paulo, como vocês sabem, todo mundo, São Paulo é a maior cidade da América Latina.
Aqui em São Paulo, nós temos uma vara da infância, que é a vara do Fórum Central, que é onde fica o centro da cidade, a Praça da Sé, a Cracolândia, vocês já devem ter visto no Jornal Nacional, e é um lugar que tem muita criança abandonada, tá? Muita. E essa vara, a vara do Fórum João Mendes, aqui em São Paulo, é a maior vara da América Latina. Esta vara, num determinado momento do sistema, não tinha crianças cadastradas. E eu, que indignada, falei, como assim? Se não tem criança no João Mendes, tem onde? Na Suíça, né? Onde é que elas estão? E eu fiz uma reclamação sobre isso. Milagrosamente, uma semana depois, apareceram todas as crianças no cadastro e na estatística. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem que ser fiscal do sistema. O sistema é nosso, foi feito para nós, e a gente tem que fiscalizar. Ele tem que funcionar. Não existe isso. Sistema que não funciona por culpa do ser humano que opera o sistema. O sistema é matemática, ele é lógica, ele foi criado com a maior das boas intenções, ele tem que funcionar. Se ele não funciona, a culpa é do ser humano que opera esse sistema. Então, a gente tem que brigar, batalhar com todas as forças para que ele funcione. Porque o dia que ele funcionar com perfeição, vai ser uma maravilha. Por enquanto ele tem problemas? Tem, Alexandra, tem muitos problemas, tem muitas falhas. Principalmente porque os pretendentes não sabem mexer, não sabem fiscalizar. E foi numa conversa assim que a Fran me convidou para fazer essa live, porque eu falo para todo mundo, para quem me conhece, fiscaliza, entra lá, fuça essa estatística de cabo a rabo, mexe em tudo, e você vai descobrir que tem muito erro. Tem sim. E a gente é que tem que correr atrás, a gente que tem que fazer acontecer. Raquel, um minutinho. Alexandre, primeiro eu quero agradecer, é muito importante você ter socializado isso aqui também, eu sei que você já socializou no grupo, mas é importante ter trazido aqui para a live. Porque, assim, o sistema, ele tem coisas a serem melhoradas? Tem, mas ele é bom, né? Então o grande problema, a Raquel está acabando, só quero reforçar, que é aqui, é entre a tela e a cadeira. É o ser humano que tem que registrar as coisas e não registra, ou às vezes registra errado. E a gente tem que entender que, assim, que o sistema, ele sendo corretamente alimentado, ele gera transparência, certo? E isso é um nozinho que os GAs, os grupos de apoio à adoção, têm que bater. Então, estamos vendo que Piripiri, nós já vimos... Não, vou pôr vamos ver Piripiri, agora, ó. né? Que Parnaíba tem uma briga e não Aí, tem ó. ninguém no sistema. Piripiri também, ó, em branco. Vamos ver agora Piripiri. Em branco. Em branco também? Em branco também. Piada mesmo. Piada. Pela madrugada. Ó, vou voltar aqui para vocês verem, ó. Crianças, tá vendo? Ó, crianças acolhidas em Piripiri. Vocês viram? Fala outra cidade. Vamos procurar. Cadê essas crianças? Coloca aí Oeiras. Oeiras é uma cidade grande. Oeiras. Ó. Cadê as crianças do Piauí, meu povo? Onde elas estão? E aí, gente, eu sou um pretendente estadual. Eu me cadastrei para adotar qualquer criança no estado do Piauí. O estado do Piauí é grande. Como que o sistema vai te achar? Como é que o sistema vai pegar você e vai ligar numa criança em Oeiras, em Piripiri, em Parnaíba, se as crianças não existem no sistema? O sistema não tem como fazer um match. É impossível acontecer. Então, é muito, muito importante que vocês façam, fiscalizem, tá? Tem uma outra tela, e aí, assim, eu aconselho que vocês brinquem bastante, tá bom? Com essa tela, façam todas as pesquisas que vocês quiserem, mas tem outro tipo de estatística que dá para a gente fazer. Eu vou ensinar vocês como é que faz aqui. Você entra pelo CNJ, então aí você digita só cnj.jus.br. Você vem aqui em programas e ações, tá?
Aí embaixo, primeiro que aparece, atenção à mulher, criança, adolescente, você vai para o ladinho, a adoção. Você clica lá. Clicou lá, aqui do lado esquerdo tem uma aba, tá vendo? E aí você vai pôr aqui, ó, aqui, lá onde a gente estava, vou pôr para vocês verem, relatórios estatísticos por órgão jogador. É a estatística da VAR, ó. Se você clica, ele vai lá onde a gente estava, tá vendo? Aí a gente volta, peraí. Deixa eu achar aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Pronto. Você volta e vai lá em relatórios estatísticos nacionais, tá vendo aqui? Clica nele. Ele é um pouquinho diferente, ele tem mais informação, ele é mais difícil de mexer. Então, vocês vão precisar de mais tempo para pesquisar isso aqui, tá bom? Mas ele tem muita informação, muita. Por exemplo, existe hoje no Brasil 29 mil crianças acolhidas. Dessas 29, apenas 3 mil estão disponíveis para adoção. Percebam a diferença? 4 mil estão em processo de adoção. 9 mil foram adotadas desde que o SNA entrou em vigor. 22 mil foram reintegradas às suas famílias. Pretendentes disponíveis, 33 mil. E serviços de acolhimento, 5 mil. Se você colocar aqui em pretendentes disponíveis, vou ensinar vocês a mexerem nessa abinha. Depois vocês vão ter que escarafunchar as outras, tá? Que isso aqui toma um pouquinho de tempo. Então, ele aparece aqui, lá, lembra? 33 mil pretendentes no Brasil. Ah, eu quero saber quantos tem na minha área. Então, eu clico aqui, ó, só Nordeste. Já diminuiu para 4.600. Eu quero saber no Piauí. Eu clico aqui, ó, 143. Bem menos, né? 143 no Piauí. Muito bem. Desses 143 do Piauí, aqui estão o que eles aceitam, o perfil que eles aceitam. Então, vocês vão vendo aqui, ó. Aqui a etnia, aqui a idade. A maioria, olha só, dos 143, 52 querem crianças de até 4 anos só. Aí, tem mais menina do que menino. E aí, os que aceitam adotar 1 ou 2, a maioria só aceita 1. A maioria não aceita doença infecto-contagiosa, a maioria não aceita deficiência. Então, está vendo como vai diminuindo? Você consegue ter um filtro, você pode brincar com o seu próprio perfil. Eu quero saber quantas pessoas têm o mesmo perfil que eu. Lógico, não é exato, gente, né? É mais ou menos para a gente poder entender. Vamos supor que eu aceito qualquer etnia, que eu aceito crianças de até 8 anos, só estadual, qualquer gênero, eu aceito até 2, e, deixa eu jogar isso aqui para cá, e, olha, já diminuiu, olha, não sei se vocês perceberam como mudou, só tem uma pessoa que aceita esse perfil, estão vendo lá? Só existe uma pessoa no Piauí que aceita crianças de até 8 anos nessa configuração. É muito pouco. Então, é isso. Vocês têm essa ferramenta, e é uma ferramenta riquíssima, maravilhosa. Está disponível para todo mundo do mundo da adoção que queira brincar com ela e mexer e descobrir coisas. E para aprender a mexer, mexendo, né? É assim, para andar de bicicleta é andando. Entra lá, com toda a paciência, e vai mexendo. Estou sem nada para fazer, estou de frente para a TV no Netflix. Bota o notebook no colo e começa a mexer. Você vai aprender coisas que talvez nem eu saiba que existe. Porque vai de acordo com o interesse, né? Quando eu era pretendente, eu ficava pesquisando muito o meu perfil, a minha comarca, as minhas coisas.
E aí eu fui vendo que tinha muita discrepância de dados, e eu fui atrás de que eles mudassem, de que as coisas funcionassem. Eu queria muito que funcionasse. E realmente funcionou, muita coisa mudou. Mas vocês precisam colaborar para que o sistema funcione, isso é muito importante. E só para fechar, Fran, para a gente passar para as perguntas, aqui que eu ia explicar para vocês como é que vocês fazem as reclamações, tá? Você volta aqui para o home do CNJ, e aí tem um Fale Conosco, deixa eu ver aqui exatamente onde é, que eu nunca me lembro. Contatos. Clica aqui. Aqui tem, olha, deixa aqui. Tem o e-mail, que você, aliás, o telefone que você pode ligar, tem um formulário, tá vendo? Você preenche aqui e vai por e-mail. Tem ainda um e-mail da secretaria que está aqui. E tem a ouvidoria, tá vendo aqui, ó? Esse aqui que é legal, ouvidoria. E aí você clica aqui e faz lá sua reclamação, sua denúncia, e diga que a sua vara não está funcionando, que não tem as crianças, cadê essas crianças, que eu tenho certeza que elas existem. É aqui que vocês vão atrás dessa informação. Uma dica que eu dou é assim, nunca acuse ninguém de nada. Por quê? Porque a gente não sabe o que aconteceu. De repente, eles estão com um problema lá no sistema, um equívoco. A gente faz perguntas, né? Meu pai dizia que as pessoas inteligentes são as que mais perguntam. Façam perguntas. E olha, eu entrei lá na estatística de Piripiri e não tem nenhuma criança. Será que vocês conseguem me ajudar a entender o que está acontecendo? Vocês só vão dar um alerta. O CNJ vai ligar em Piripiri e vai falar, opa, peraí, não tem criança? Eles vão fazer o trabalho de perguntar. A gente não precisa necessariamente se expor e se indispor com ninguém, mas a gente precisa avisar que tem um problema. Isso é o mais importante. Bom, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui o meu e-mail na tela para vocês. Se vocês quiserem... Opa, aí. Se vocês quiserem anotar, tem o meu Instagram, tem o meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou sempre à disposição. O que vocês precisarem, podem contar comigo e eu tento orientar da melhor forma. Às vezes eu não respondo tão rápido quanto eu gostaria, principalmente depois que eu me tornei mãe, o tempo vai ficando escasso, né? Mas eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Excelente, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Raquel. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito aqui. O nosso planejamento na live é de ser só de 1 hora, né? Mas estava tão bom que a gente ficou quieto. Eu vi agora, eu falei, meu Deus, passei do tempo. Então é o seguinte, se alguém quiser abrir o vídeo e fazer alguma pergunta... mais um tempinho, pode ficar à vontade. Pode fazer. E eu vou colocar uma que eu vi aqui no chat, depois a Ellen ou a Edline pode me ajudar a ver se tem mais alguma coisa. Uma pessoa colocou no chat, eu tenho a impressão que foi o Carlos. Carlos? Foi o Carlos. Isso, que é sobre a questão de ter recebido uma criança e ele não ter sido ainda, essa criança não está ainda destituída do poder familiar, certo? E aí ele foi atrás da questão do registro, né? E aí pergunta, então, por que entregar a criança se ela não está destituída ainda do poder familiar? Com você, Raquel. Assim, Carlos, o que significa, a gente precisa voltar um pouquinho para você entender, o que significa destituir do poder familiar? Quando o juiz ele destitui uma criança, ele corta para sempre todos os laços da criança com aquela família de origem, todos, com todas as pessoas daquela família de origem, pai, mãe, avós, tios, todos. Aquela família deixa de existir em relação a essa criança. É como se cortasse o cordão umbilical com aquela família. Uma vez entendido isso, alguns juízes pensam assim, se eu destituo a criança e ela não for adotada para ninguém,
o que acontece com ela? Ela fica solta no mundo, na opinião deles. Assim, quando ela fizer 18 anos, ela não tem família, não tem nada, não tem ninguém. Ela é solta no universo, ela não faz parte de nada. Então, alguns juízes entendem que destituir sem ter um pretendente à adoção é muito ruim, porque se essa criança não for adotada, ela vai ficar no limbo, ela vai ficar num lugar onde ela não pertence a nada nem a ninguém. Então, por isso que alguns juízes não fazem. Eles só dão início à destituição, ou eles iniciam, mas arquivam e só continuam para finalizar quando tem realmente um pretendente à adoção, e essa adoção, a aproximação acontece, o estágio de convivência está indo muito bem, e aí ele fala, ok, vamos dar início à adoção, então ele faz a destituição, porque já essa criança vai ter uma família afetiva. E tem outros juízes que entendem que não, que pode destituir e depois, se for adotado, ótimo, se não for, paciência, mas já destituir de cara. Então, vai muito de entendimento, não tem errado nem certo, é uma forma de pensar, cada um é livre para pensar como quiser sobre esse assunto, mas é a explicação de por que acontece, de ter crianças que estão em processo de adoção já destituídas e outras que não estão. A gente tem que entender também, assim, que tem os prazos do ECA e que a gente sabe que, infelizmente, o Poder Judiciário não consegue cumprir, né? Por diversos fatores, que não é o caso aqui hoje avaliar. Mas, assim, eu particularmente sou favorável a essa posição de, quando se inicia o processo de adoção, desde que aquele pretendente esteja ciente, esteja notificado, esteja explicado para ele de que essa criança está em processo de destituição com probabilidades imensas, 99% de não haver nenhum problema e ela, de fato, ir para a adoção, né? Sempre que existe alguma probabilidade de aparecer uma avó perdida no mundo, que nunca apareceu, de repente, vai lá e questiona, vamos lembrar aqui do caso Vivi, né? Mas, assim, a pessoa, o pretendente estando ciente e em nome do melhor interesse da criança, eu acho excelente que ele saia do abrigo e já vá para as mãos desse pretendente, se esse pretendente estiver ciente disso. Porque como eu costumo dizer, é muito grande a possibilidade de não ter problema nenhum, e assim, aí é claro, a gente só tem que ficar cobrando celeridade, porque a gente sabe que são anos e anos que até aquela criança, aquela família, de fato, conseguir ver aquele processo concluído e registrar, e ter a certidão de nascimento, que nos dá toda a satisfação receber a certidão com o nosso sobrenome. As nossas crianças mesmo sofrem na escola de eu sei que já tem o uso do nome afetivo, mas até que se convence, tem situações de crianças que passam pelo constrangimento de ter que escrever o nome de um sobrenome que ele desconhece como seu, porque ainda é o sobrenome da certidão de nascimento. Então, eu não sei se aí no Piauí tem a lei do nome afetivo. Tem sim. Então, é muito importante que a gente brigue para que essa lei seja federal, né? Porque isso é muito triste, né? Os meus filhos estão destituídos, já quando nós iniciamos eles já estavam, mas o meu processo de adoção ainda não acabou. E esse ano, por exemplo, eles mudaram de escola. Para eles era muito importante que eles já fossem identificados nessa escola com o seu nome novo, que é o nome pelo qual eles se reconhecem agora. E eles não querem que ninguém chame pelo nome antigo, eles querem que chame pelo nome novo. E o que garante isso para eles é a lei do nome afetivo. Então, é muito importante que a gente brigue por isso, para que os nossos filhos sejam respeitados como sujeitos de direito que eles são, e eles têm todo o direito de serem chamados pelo nome que eles se reconhecem. Obrigada. Edilaine e Ellen, tem alguma pergunta que eu não tenha observado? Não, Francimélia, só comentários mesmo, realmente foi muito válido, as pessoas confirmando que foi muito boa e agradecendo as informações. Ok. Então, Raquel, a gente, para continuar os nossos convidados, sabendo que a gente não vai se alongar demais, que a live vai ter um tempo dentro do combinado, a gente vai encerrar aqui, agradecendo muitíssimo. Olha, eu aprendi muito, acredito que pelos comentários aqui no chat, as pessoas também estão muito agradecidas, como disse a Edilaine, por todas as dúvidas tiradas e por tudo que a gente aprendeu, e que a partir de agora a gente vai ficar fuçando aqui no sistema, e é um mundo de coisas que a gente pode entender do perfil da gente,
perceber que tem alguma coisa que está precisando ser corrigida, ir atrás dessa correção, fazendo perguntas, como você disse, não obrigatoriamente sim desconto, mas fazendo as perguntas no lugar certo, né? Enviando para a ouvidoria, enviando para a secretaria do CNJ, enfim. Então, assim, a nossa gratidão foram 1h19 minutos muito ricos aqui para a gente, pode ter certeza. Muito obrigada, agradeço. Raquel. E muito Agradeço obrigada a todos muito. que até o momento estão aqui presentes. Diga, Raquel, fala com você para fazer sua fala final. Desculpa. Eu agradeço muito, eu fiquei muito honrada com o convite. Sempre que precisarem, podem me chamar, contem comigo. Foi um prazer passar essa tarde com vocês. Estou muito feliz de ter, de alguma forma, ajudado a esclarecer as dúvidas que todos tinham. E vamos lá, na luta, gente, para esse sistema funcionar cada vez mais e melhor. Um grande abraço a todos. Isso. Grande abraço. Avante. Tchau, tchau a todos. Muito obrigada.